Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. Capítulo 1. O Encontro. No mais inspirador dos dias, sexta-feira, 5 da tarde, pessoas apressadas, como de costume, paravam e se aglomeravam no entroncamento central da grande metrópole. Olhavam para o alto, aflitas, no cruzamento da Rua América com a Avenida Europa. O som estridente de um carro de bombeiros invadia os cérebros, anunciando perigo. Uma ambulância procurava furar o trânsito engarrafado para se aproximar do local. Os bombeiros chegaram com rapidez e isolaram a área, impedindo os espectadores de se aproximar do imponente edifício San Pablo, pertencente ao Grupo Alfa, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo. Os cidadãos se entreolhavam e os transeuntes que chegavam pouco a pouco traziam no semblante uma interrogação. O que estaria acontecendo? Que movimento era aquele? As pessoas apontavam para o alto. No 20º andar, num parapeito do belo edifício de vidro espelhado, debruçava-se um suicida. Mais um ser humano queria abreviar a já brevíssima existência. Mais uma pessoa planejava desistir de viver. Era um tempo saturado de tristeza. Morriam mais pessoas interrompendo a própria vida do que nas guerras e nos homicídios. Os números deixavam atônitos os que refletiam sobre eles. A experiência do prazer havia se tornado larga como um oceano, mas tão rasa quanto um espelho d'água. Muitos privilegiados financeira e intelectualmente viviam vazios, entediados, ilhados em seu mundo. O sistema social assolava não apenas os miseráveis, mas também os abastados. O suicida de San Pablo era um homem de 40 anos, face bem torneada, sobrancelhas fortes, pele de poucas rugas, cabelos grisalhos semilongos e bem tratados. Sua erudição, esculpida por muitos anos de instrução, agora se resumia a pó. Das 5 línguas que ele falava, nenhuma lhe fora útil para falar consigo mesmo. Nenhuma lhe dera condições de compreender o idioma de seus fantasmas interiores. Fora asfixiado por uma crise depressiva. Vivia sem sentido. Nada o encantava. Naquele momento, apenas o último instante parecia traído. Este fenômeno monstruoso, que costumam chamar de morte, parecia tão aterrorador, mas era também uma solução mágica para aliviar os transtornos humanos. Nada parecia demover aquele homem da ideia de acabar com a própria vida. Ele olhou para cima, como se quisesse se redimir de seu último ato. Olhou para baixo e deu 2 passos apressados, sem se importar em despencar. A multidão sussurrou de pavor, pensando que ele saltaria. Alguns observadores mordiam os dedos, em grande tensão. Outros nem piscavam os olhos para não perder detalhes da cena. O ser humano detesta a dor, mas tem uma fortíssima atração por ela. Rejeita os acidentes, as mazelas e misérias, mas eles seduzem sua retina. O desfecho daquele ato traria angústia e insônia aos espectadores, mas eles resistiam a abandonar a cena de terror. Em contraste com a plateia ansiosa, os motoristas parados no trânsito estavam impacientes, buzinavam sem parar. Alguns colocavam a cabeça janela fora e vociferavam: "Pula logo e acaba com esse show." Os bombeiros e o chefe de polícia subiram até o topo do edifício para tentar dissuadir o suicida. Não tiveram êxito. Diante do fracasso, um renomado psiquiatra foi chamado às pressas para realizar a empreitada. O médico tentou conquistar a confiança do homem, estimulou-o a pensar nas consequências daquele ato, mas nada. O suicida estava farto de técnicas. Já havia feito 4 tratamentos psiquiátricos mal sucedidos. Aos berros ameaçava: mais um passo e eu pulo. Tinha uma única certeza: a morte o silenciaria. Ou pelo menos acreditava que sim. Sua decisão estava tomada, com ou sem plateia. Sua mente se fixava em suas frustrações, remoía suas mazelas, alimentava a fervura da sua angústia. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos no alto do edifício, apareceu sorrateiramente um homem no meio da multidão pedindo passagem. Parecia apenas mais um caminhante, só que mal vestido. Trajava uma camisa azul de mangas compridas desbotada, com algumas manchas pretas, e um blazer preto amassado. Não usava gravata.
A calça preta também estava amassada, dando a impressão de que não via água havia uma semana. Cabelos grisalhos ao redor da orelha, um pouco comprido e despenteados. Barba relativamente longa, sem cortar havia algum tempo, pele seca e com rugas sobressaltadas no contorno dos olhos e nos vínculos do rosto, evidenciando que às vezes dormia ao relento. Tinha entre 30 e 40 anos, mas aparentemente mais idade. Não expressava ser uma autoridade política nem espiritual, e muito menos intelectual. Sua figura estava mais próxima de um deprivilegiado social do que de um ícone do sistema. Sua aparência sem magnetismo contrastava com os movimentos delicados dos seus gestos. Tocava suavemente os ombros das pessoas, abria um sorriso e passava por elas. As pessoas não sabiam descrever a sensação que tinham ao serem tocadas por ele, mas eram estimuladas a abrir o espaço. O caminhante aproximou-se do cordão de isolamento dos bombeiros. Foi impedido de entrar, mas, desrespeitando o bloqueio, fitou os olhos dos que o barravam e expressou categoricamente: "Eu preciso entrar. Ele está me esperando." Os bombeiros o olharam de cima a baixo e menearam a cabeça. Parecia mais alguém que precisava de assistência do que uma pessoa útil numa situação tão tensa. "Qual o seu nome?" indagaram sem pestanejar. "Não importa neste momento", respondeu com firmeza o misterioso homem. "Quem o chamou?" questionaram os bombeiros. "Você saberá, e se demorarem me interrogando, terão de preparar mais um funeral", disse, elevando os olhos. Os bombeiros começaram a suar. Um tinha síndrome do pânico, outra era insônia. A última frase do misterioso homem os perturbou. Ousadamente ele passou por eles. Afinal de contas, pensaram, talvez seja um psiquiatra excêntrico ou um parente do suicida. Chegando ao topo do edifício, foi barrado novamente. O chefe de polícia foi grosseiro. "Parado aí, você não devia estar aqui." Disse que ele deveria descer imediatamente, mas o enigmático homem olhou bem em seus olhos e retrucou: "Como não posso entrar se fui chamado?" O chefe de polícia olhou para o psiquiatra, que olhou para o chefe dos bombeiros. Faziam sinais um para o outro para saber quem chamara aquele homem. Bastaram alguns segundos de distração para que o misterioso maltrapilho saísse da zona de segurança e se aproximasse perigosamente do homem que estava próximo de seu último fôlego. Quando o viram, não dava mais tempo para interrompê-lo. Qualquer advertência que fizessem contra ele poderia desencadear o incidente, levando o suicida a executar sua intenção. Tensos, preferiam aguardar o desenrolar dos fatos. O homem chegou sem pedir licença e, sem se perturbar com a possibilidade de o suicida se atirar do edifício, pegou-o de surpresa, ficando a 3 metros dele. Ao perceber o invasor, o outro gritou imediatamente: "Vá embora, senão vou me matar." O forasteiro ficou indiferente a essa ameaça. Com a maior naturalidade do mundo, sentou-se no parapeito do edifício, tirou um sanduíche do bolso do paletó e começou a comê-lo prazerosamente. Entre uma mordida e outra, cantarolava uma música, feliz da vida. O suicida ficou abalado. Sentiu-se desprestigiado, afrontado, desrespeitado em seus sentimentos. Aos berros clamou: "Pare com essa música, eu vou me jogar." Intrépido, o homem estranho reagiu. "Você quer fazer o favor de não perturbar o meu jantar?" disse com veemência, e deu mais umas boas mordidas, mexendo as pernas com prazer. Em seguida olhou para o suicida e fez um gesto, oferecendo-lhe um pedaço. Ao ver esse gesto, o chefe de polícia tremulou os lábios. O psiquiatra arregalou os olhos e o chefe dos bombeiros franziu a testa, perplexo. O suicida ficou sem reação. Pensou consigo: "Não é possível, achei alguém mais maluco do que eu." Capítulo 2. A apresentação. Ver alguém comer um sanduíche com eloquente prazer diante de quem estava para se matar era uma cena surreal. Parecia extraída de um filme. O suicida fechou um pouco os olhos, sentiu sua frequência respiratória aumentar e contraiu ainda mais os músculos da face. Não sabia se atirava, se gritava, se bronqueava com o estranho. Ofegante, bradou, altissonante: "Se manda, eu vou me atirar." E ficou um fio de cair. Parecia que dessa vez ele realmente se esborracharia no chão. A multidão sussurrou apavorada, e o chefe de polícia colocou as mãos nos olhos para não ver a desgraça.
Todos esperavam que, para evitar o acidente, o estranho homem se retirasse imediatamente de cena. Ele poderia dizer, como fizeram o psiquiatra e o policial, não faça isso, eu vou embora. Ou dar um conselho do tipo, a vida é bela, você pode superar seus problemas, você tem muitos anos pela frente. Entretanto, num sobressalto, colocou-se rapidamente em pé, para assombro de todos, em especial do suicida. Bradou um poema filosófico em voz alta. Declamava-o para os céus e apontava as mãos na direção daquele que queria exterminar seu fôlego de vida. Seja anulado no parêntese do tempo o dia em que este homem nasceu, que na manhã desse dia seja dissipado o orvalho que umedecia a relva, que seja retida a claridade da tarde que trouxe júbilo aos caminhantes, que a noite que este homem foi concebido seja usurpada pela angústia. Resgate-se dessa noite o brilho das estrelas que empotilhavam o céu. Recolham-se das suas infâncias seus sorrisos e seus medos. Anulem-se da sua meninice suas peripécias e suas aventuras. Risquem-se da sua maturidade seus sonhos e pesadelos, sua lucidez e suas loucuras. Após ter recitado o poema a plenos pulmões, o estranho expressou um ar de tristeza e, abaixando o tom de voz, disse o número sem dar qualquer explicação da contagem. A multidão atônita perguntava se aquilo não era uma peça de teatro a céu aberto. Tampouco o policial sabia como reagir. Seria melhor intervir ou continuar acompanhando o desenrolar dos fatos. O chefe dos bombeiros olhou para o psiquiatra, pedindo explicações. Confuso, ele disse: não conheço nada na literatura sobre anular a existência e recolher sorrisos. Não entendo de poesia, deve ser mais um maluco. O suicida ficou pasmado, quase em estado de choque. As palavras do forasteiro ecoaram em sua mente sem que ele lhe desse permissão. Indignado, reagiu com violência. Quem é você para querer assassinar o meu passado? Que direito tem de destruir minha infância? Que ousadia é essa? Após agredir o invasor com essas frases, caiu em si e pensou: será que não sou eu o autor desse assassinato? Mas lutava para dissipar qualquer ponderação. Vendo, circunspecto, o misterioso homem teve o atrevimento de provocá-lo ainda mais. Cuidado, pensar é perigoso, principalmente para quem quer morrer. Se quiser se matar, não pense. O suicida ficou embaraçado. Fora fisgado pelo invasor. Pensou consigo: esse sujeito está me encorajando a morrer ou o quê? Será que estou diante de um sádico? Será que ele quer ver sangue? Sacudiu a cabeça, como se assim pudesse interromper seus desvaneios, mas os pensamentos sempre traem os desejos impulsivos. Percebendo a confusão mental do suicida, o estranho homem falou com suavidade, mas com não menos contundência. Não pense, porque se você pensar, vai perceber que quem se mata comete homicídios múltiplos. Mata primeiro a si e depois aos poucos os que ficam. Sem pensar, entenderá que a culpa, os erros, as depressões e as desgraças são privilégios de uma vida consciente. A morte não tem esses privilégios. Em seguida, o forasteiro saiu do estado de segurança e passou para o de angústia. Disse o número 4 e movimentou indignadamente a cabeça. O suicida ficou paralisado. Queria rejeitar as ideias do forasteiro, mas elas pareciam um vírus penetrando nos circuitos de sua mente. Que palavras eram aquelas? Perturbado e tentando resistir às reflexões, enfrentou o forasteiro. Quem é você que, em vez de me poupar, me confronta? Por que não me trata como um miserável doente mental digno de pena? E aumentando o tom de voz decretou: cai fora, sou um homem completamente acabado. Em vez de se intimidar, o estranho homem perdeu a paciência e censurou seu interlocutor perturbado. Quem disse que você é uma pessoa frágil ou um pobre deprimido que esgotou o prazer de viver? Ou um desprivilegiado, um frustrado? Ou um moribundo que não consegue carregar o peso de suas perdas? Para mim, você não é nada disso. Para mim, você é apenas um homem orgulhoso preso na sua gaiola emocional, alienado de misérias maiores que a sua. O suicida colocou as duas mãos para trás e se afastou, assustado, da linha de tiro em que se encontrava. Com raiva e a voz já embargada, indagou: quem é você para me chamar de orgulhoso? Um prisioneiro em minha gaiola emocional? Quem é você para dizer que se estou alienado de sofrimentos maiores que os meus? Sentia-se alvejado no peito, sem ar. O intruso acertara na mosca. Seus pensamentos penetraram como um raio no recônditos de sua psique. Naquele momento,
O triste homem pensou no pai, que lhe esmagara a infância, lhe causara muita dor. Seu pai emocionalmente distante, alienado, enclausurado em si mesmo. Mas o suicida não tocava nesse assunto com ninguém. Era-lhe extremamente difícil lidar com as cicatrizes do passado. Atingido por essas recordações angustiantes, disse em tom mais ameno, com lágrimas nos olhos: Cale-se, não fale mais nada, deixe-me morrer em paz. Ao perceber que havia tocado numa ferida profunda, o homem que o questionava diminuiu também o tom de voz. Eu respeito a sua dor e não posso elaborar nenhuma tese sobre ela. Sua dor é única e é a única que você consegue realmente sentir. Ela te pertence e a mais ninguém. Essas palavras iluminaram os pensamentos do homem, que estava quase em prantos. Ele entendeu que ninguém pode julgar a dor dos outros. Compreendeu que a dor de seu pai era única e, portanto, não poderia ser sentido ou avaliada mais ninguém a não ser por ele mesmo. Sempre condenara veementemente seu pai, mas começou a vê-lo pela primeira vez com outros olhos. Nesse instante, para sua surpresa, o intruso lhe teceu algumas palavras que era difícil dizer se eram elogios ou críticas. Para mim, você é também um ser humano corajoso, pois tenciona esmagar seu corpo em troca de uma longa noite de sono no claustro de um túmulo. É, sem dúvida, uma bela ilusão. E interrompeu seu discurso, para que o suicida se desse conta das consequências imprevisíveis do seu ato. Mais uma vez, o homem deprimido interrogou-se sobre aquela estranha figura que havia surgido para atrapalhar seus planos. Que homem era esse? Que palavras? Uma noite de sono eterno no claustro de um túmulo. Essa ideia lhe causava repugnância, porém, insistindo em levar seu projeto adiante, rebateu. Não vejo motivo para continuar essa merda de vida. Resmungou com veemência e franziu a testa, atormentado pelas ideias que vinham sem pedir licença. O forasteiro calibrou a potente voz e o confrontou energicamente. Merda de vida, mais que ingratidão! Seu coração nesse instante deve estar querendo rasgar seu tórax e protestar com lágrimas de sangue o extermínio da vida. E com rara eloquência, mudou o timbre tentando traduzir a voz do coração do suicida. Não, não, tenha compaixão de mim. Eu bombeei seu sangue incansavelmente milhões de vezes, supri suas necessidades, fui seu servo sem reclamar. E agora você quer me calar, sem nem me dar o direito de defesa? Ora, eu fui o mais fiel dos escravos, e qual é meu prêmio? Qual a minha recompensa? Uma morte estúpida. Você quer interromper minha pulsação só para estancar seu sofrimento. Ah, mas que tremendo egoísta você é. Quem me dera eu lhe pudesse bombear coragem em frente à vida, seu egocêntrico. E instigando o suicida, pediu que ele prestasse atenção no peito para perceber o desespero de seu coração. O homem sentiu a camisa vibrar. Não notara que seu coração estava quase a explodir. Parecia que, de fato, estava gritando dentro do peito. O suicida arrefeceu. Ficou impressionado com o impacto da fala daquele estranho em seus pensamentos, mas quando parecia derrotado, mostrou pouco da determinação que lhe restava. Já me sentenciei à morte, não há esperança. O maltrapilho, então, lhe deu o golpe derradeiro. Você já se sentenciou? Você sabia que o suicídio é a condenação mais injusta? Porque quem se mata executa contra si mesmo uma sentença fatal, sem ao menos se dar o direito de defesa. Por que se autocondena sem se defender? Por que não se dá o direito de argumentar com seus fantasmas, encarar suas perdas e lutar contra suas ideias pessimistas? É mais fácil dizer que não vale a pena viver. Você é realmente injusto consigo mesmo. O estranho demonstrava saber com maestria que os que tiram a própria vida, ainda que planejem sua morte, não têm consciência das dimensões do fim da existência. Sabia que, se vissem o desespero dos íntimos e as consequências indecifráveis do suicídio, voltariam atrás e se defenderiam. Sabia que nenhuma carta ou bilhete poderia ser atestado de defesa. O homem do topo do edifício de São Pablo havia deixado uma mensagem para seu único filho, tentando explicar o inexplicável. Ele também já tinha comentado com seus psiquiatras e psicólogos sobre suas ideias de suicídio. Fora analisado, interpretado, diagnosticado e ouviram muitas teses sobre suas deficiências metabólicas cerebrais, bem como foram encorajados a superar seus conflitos e ver seus problemas sob diversos ângulos.
mas nada tocava aquele rígido intelectual. Nenhuma dessas intervenções ou explicações o retirou do seu atoleiro emocional. O homem era inacessível, mas estava pela primeira vez atordoado por aquela pessoa estranha que o interpelava no topo do edifício. A julgar pelas vestes e pela aparência humilde, tratava-se de um miserável que pedia esmolas. Contudo, as ideias e o discurso deixavam entrever um especialista em abalar mentes impenetráveis. Suas palavras geravam mais inquietação do que tranquilidade. Parecia que sabia que sem inquietação não há questionamento, e que sem questionamento não se encontram alternativas. Não se abre o leque de possibilidades. A ansiedade do suicida aumentou tanto que ele acabou por decidir fazer ao forasteiro uma pergunta. Resistiria muito a fazê-la, pois havia presumido pelos primeiros embates que entraria num campo minado. E entrou. Quem é você? O suicida ansiava por uma resposta curta e clara, mas ela não veio. Em vez disso, mais uma rajada de indagações. Quem sou eu? Como você ousa perguntar quem eu sou se não sabe quem você é? Quem é você que procura na morte silenciar sua existência diante de uma plateia assombrada? Tentando desenhar do homem que o interpelava, o suicida retrucou com certo sarcasmo. Eu? Quem eu sou? Sou um homem que em poucos momentos deixará de existir, e já não saberei quem sou e o que fui. Pois eu sou diferente de você, porque você parou de procurar a si mesmo. Tornou-se um Deus, enquanto eu diariamente me pergunto quem sou eu. E mostrando astúcia, fez outra pergunta. E quer saber qual foi a resposta que encontrei? O suicida, constrangido, meneou a cabeça, dizendo que sim. O forasteiro prosseguiu. Eu lhe respondo se você me responder antes. De que fonte filosófica, religiosa ou científica você bebeu para defender a tese de que a morte é o fim da existência? Somos átomos vivos que se desentregam para nunca mais resgatar a sua estrutura? Somos apenas um cérebro organizado ou temos uma psique que coexiste com o cérebro e transcende seus limites? Que mortal o sabe? Você sabe? Que religioso pode defender seus pensamentos se não usar o elemento da fé? Que neurocientista pode defender seus argumentos se não usar o fenômeno da especulação? Que ateu ou agnóstico pode defender suas ideias sem margem de insegurança e sem distorções? O forasteiro parecia ter conhecido e ampliado o método socrático. Fazia intermináveis indagações. O suicida ficou atordoado com essa explosão de perguntas. Era um ateu, mas descobriu que seu ateísmo era uma fonte de especulação. Como muitos normais, dissertava teses sobre esses fenômenos com uma segurança insustentável, sem nunca debatê-las isenta de paixões e tendências. O homem de roupas rotas e semblante circunspecto dirigia sua máquina de perguntar também a si mesmo. E antes de receber qualquer resposta, definitiva ou provisória, de quem o ouvia, deu um ultimato. Somos dois ignorantes. A diferença entre nós é que eu reconheço quem eu sou.